Você compreende o que significa as três classes de pessoas? Há muitas pessoas pregando o Evangelho, mas não estão sabendo o que estão dizendo. Muitos pregadores, até pastores e pastoras influentes, estão errando bastante com relação ao que vão dizer, porque precisa compreender, antes de tudo, que a palavra de Deus é um poço profundo e não está, as melhores águas límpidas não estão nas beiradas, mas na profundidade. É preciso estudar a Bíblia e buscar o conhecimento da palavra de Deus, sabedoria, para que possa orientar as pessoas com relação o que elas precisam fazer para crescer espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14, está descrito aqui os versos e demonstram as três classes de pessoas que existem no mundo. Entre as pessoas do mundo, elas estão divididas em duas classes. Primeiro, homens e mulheres espirituais. E segundo, homens e mulheres naturais. É uma classificação que define todas as pessoas. Não existe essa questão de raça e etc. Eu sou japonês, sou. Todos são seres humanos e estão divididos em duas classes: espirituais e naturais. Entre os crentes, naturalmente, está também dividido em duas partes, que são os crentes carnais e os crentes espirituais. Mas como entender, Expedito, quem são os crentes carnais e quem são os crentes espirituais? É natural que você pode compreender que em uma igreja chega todas as pessoas assistir aos sermões, aos cultos, todos os tipos de pessoas. Pessoas antigas da igreja e pessoas novas. E elas, muitas vezes, se convertem, aceitam Jesus, querem seguir Jesus naquela denominação. E elas ainda não chegaram prontas. Elas vieram com toda a bagagem do mundo, de homens carnais, de homens naturais. E, portanto, ela precisa do apoio da igreja, de ouvir a palavra de Deus, de uma resolução pessoal para começar a crescer espiritualmente. Assim está definido entre os crentes, homens e mulheres espirituais e homens e mulheres carnais. Qual desses dois grupos, dos dois primeiros e dos dois seguintes, você está fazendo parte? Há também muitas pessoas que estão na igreja há algum tempo, mas eles estão despercebidos, não levam a sério aquilo que deveriam levar, ou seja, estão negligenciando a sua fé, ou ainda não entenderam qual é o principal propósito da existência da igreja. Nesse segundo bloco que eu quero explicar, eu vou mostrar para vocês os tipos de pessoas pelas quais nós temos nas igrejas. E é preciso que o pastor, que as pessoas, que a igreja tenha bastante paciências para que eles possam crescer na fé e se converter definitivamente. Como compreender o homem natural? O homem natural, ou a alma, do grego original, psiquikos, vive em função de um espírito não regenerado, ou seja, completamente inclinado às vontades da terra, do pecado e das trevas. Compreende isso? Você compreende um espírito não regenerado que vive em função da terra,
do conceito do mundo, dos prazeres da vida, eles não podem compreender as coisas que são de Deus, porque eles estão totalmente voltados às coisas da terra. Então eles são pessoas naturais. E as pessoas naturais é que são o alvo da igreja. Qual a função da igreja? Ensinar a palavra de Deus para aquelas pessoas, no intuito de levá-las ao conhecimento da palavra de Deus. Vemos aqui na palavra de Deus que os homens espirituais também são classificados, como disse, em duas partes. Então, quando você vê e quando temos na igreja muitas pessoas novas convertidas, elas ainda não estão prontas. Elas precisam de bastante cuidados para serem lapidadas no conhecimento da palavra de Deus, para que se tornem filhos de Deus definitivo. E assim a gente vê a expressão grega original saknoi, significa carnais, no sentido bebês humano. Então, quando nós, pessoas que éramos do grupo dos naturais, reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós aceitamos a Jesus e nós começamos uma caminhada com Ele. E aqui a expressão que está se referindo para dizer que somos pessoas ainda carnais é porque estamos no processo para conhecer a verdade. E o Espírito Santo, que habita em nós e começou a habitar a partir do momento em que nós decidimos seguir a Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso interior. Começa a trabalhar na nossa vida de maneira que a gente vai crescendo espiritualmente. Vamos começar uma nova caminhada. E para isso, precisamos ter a dependência do Espírito Santo de Deus, que fala conosco, que nos orienta, que nos adverte dos perigos, que nos ensina a palavra, que faz a gente compreender, que nos dá o discernimento para que possamos assim conhecer por onde devemos estar caminhando. Nesse sentido, nós temos a graça de Deus a nosso favor, para que assim possamos compreender. Não dá para você ter na igreja muitas pessoas vão à igreja e ao sair da igreja começam a participar de orgias, vão fazer sexo com as pessoas impróprias. Não dá. Vão roubar, vão fazer assaltos. Aí depois volta para a igreja novamente. A igreja está preparada, ela existe para nos ensinar a palavra de Deus, finalizando que a graça de Deus foi derramada para ajustar a nossa conduta diante dele. Qual dos grupos você está fazendo parte neste momento? É preciso compreender que estas coisas têm muito a ver com o que você de fato está buscando. Se você está buscando agradar a Deus, é preciso que haja compreensão, tenha um coração aberto, uma alma totalmente aberta para agradar ao Senhor. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruído a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo e raciocinar, e a vós revestirdes do novo homem, criado para ser
à semelhança de Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do corpo de Cristo. A palavra ensina que nós devemos abandonar a velha maneira de viver, o velho homem, que agora se renova na presença de Deus. Isso está muito claro na palavra de Deus. E principalmente é um ensino do discipulado para que a gente possa crescer. E vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Deus quer que você cresça, porque a imagem pelo qual Deus criou é uma imagem de um homem santo. E, portanto, não é uma imagem de um homem carnal, pecador, vacilão. Não. Aqui a palavra de Deus está bem clara e diz: não mintais uns para os outros, pois já vos despedistes do velho homem por suas atitudes, e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus criou o homem, Gênesis capítulo 1, 27 e 28, e criou a imagem e semelhança de Deus. O que significa a imagem e semelhança? A capacidade de interagir com Deus, com o próximo, a capacidade de buscar a presença de Deus, a capacidade de se manter obediente à palavra de Deus, crescer espiritualmente, discernir as coisas do modo de Deus ver, e não uma vida de pecado, uma vida transviada, de forma nenhuma. Lemos aqui a palavra de Deus que nos orienta. Quero terminar desejando para você uma tarde maravilhosa, mas uma tarde que aconteça uma decisão no seu coração, uma decisão de servir a Deus de verdade. Não de servir a Deus sem observar a palavra de Deus, sem a obediência. Crescimento espiritual precisa ter a obediência à palavra de Deus. Deus abençoe você. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima oportunidade.